Salve, salve família! Mais um episódio aqui do Palavra Dita Podcast na área, beleza? Da hora? Tô aqui com meu companheiro, meu parceiro Bino aqui do lado e hoje a gente tá recebendo aqui um cara que é assim, uma figuraça aqui da região, tem um trabalho aí de mais de 15 anos na praça aí, fazendo algumas coisas muito legais que a gente vai comentar. Então ele é autor do método Brazilian Beats, ele é da escola de, ele é o criador, né, da escola de música Clube da Música, e da banda Soul City. Então, assim, é um cara conceituadíssimo, gente boa demais. E hoje a gente está aqui com o Leandro Maciel para conversar com a gente. Muito obrigado pela presença, meu irmão. Eu que agradeço essa oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história e da história das coisas que eu ando aprontando aí com a música já faz um tempinho, né? A vida de músico é aquela coisa, né? Às vezes a gente até tenta sair da música, a música não sai da gente. Não tem Não jeito. sairei Aí jamais. você mergulha de uma vez, já Não era, sairei acabou, não jamais. sai. Eu digo até, tenho alguns amigos meus ou alunos que são psicólogos, e eu falo para eles, olha, se você botar na antessala uma bateria, o cara vai chegar calminho. Então a música ela é um santo remédio, nos deixa mais feliz, né? Música é tudo na minha vida mesmo. É isso. Em tempo, então, dizendo também que o Palavra Dita, é um projeto que hoje está contando com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, da Rede Cidadã Multicultural e como mais um, né? Mais um dos originais difusor aí. Temos esse no Conselho do Samba aí. A gente vai deixar o link aqui. Segue, curte, compartilha você que gosta do samba raiz. Mais um produto nosso aí. Fechou? Vamos que vamos. Aproveita e já também se inscreva nesse canal, ativa o sininho, compartilhe com a galera e não deixa de acompanhar o Palavra Dita daqui pra frente. É isso aí. Leandro, conta pra gente o seguinte. Quando foi que a sua trajetória musical começou? Conta pra gente, desde daí. Olha, eu vou editar aqui ao máximo. Mas, bom, a música é aquela coisa. Quem é músico sabe que isso vem. É uma coisa que você nem sabe por quê. Isso te pega de um jeito mais do que outras pessoas, né? Então, eu me lembro muito pequeno mesmo, talvez 6, 7 anos. E meu pai, né, um ouvinte, comprador de LPs, né? E sempre com muito bom gosto. E tem um fato curioso, assim, que um dia ele trouxe um disco e eu comecei a ouvir aquele disco e eu não parava de ouvir aquele disco. Aquilo me trouxe algumas coisas que talvez até hoje estejam enraizadas. Era um disco de um musical, que é o Jesus Cristo Superstar Opera Rock, que é um baita Classiquíssimo. disco de rock and roll pesado. E aí, como eu tinha a curiosidade de querer saber a história de Jesus Cristo, por exemplo, que você tá ali crescendo e querendo saber, todo mundo fala, né? Eu até falo assim que alguns leram a Bíblia, outros foram para uma religião e eu aprendi no rock and roll, porque eu aprendi por ali, né? Pô, ali o musical conta a história dos últimos dias dele e eu queria saber, então aquilo me ajudou no inglês, né? Mas na verdade eu comecei a ouvir aqueles caras cantando e aquela época, nós estamos falando de 1973, 74, tá? Então naquela época tinha um movimento de rock que o pessoal chama rock pauleira, né? Que é um rock soul, né? Então os baixos muito presentes, batera quebrando tudo, era pós-Beatles. Então toda eu acho que também eu sou um fruto de uma época muito boa, porque eu sou dos anos 70, É né? uma riqueza gigante É, isso aí. é, é um, O é rock um, psicodélico daquela época era Exatamente. maravilhoso. A gente tinha o final dos Beatles. Eu Sim. não cheguei a pegar os Beatles, eu peguei o eco dos Beatles e todo mundo queria ser Beatles, todo mundo queria. Bom, já que os Beatles acabaram, então pintaram bandas e movimentos maravilhosos naquela época. Led Zeppelin, Deep Purple. E aqui no Brasil a MPB foi o auge da MPB, da música. A gente tinha Elis Regina, a gente tinha Clara Nunes, Gloriosa ali. né? A gente tinha, como tem João Bosco, Gilberto Gil, Caetano, Djavan surgindo, aquela efervescência na minha cabeça, né? E daí quando eu fui para música, estudei, comecei com violão. Depois, quando eu me apaixonei por bateria, aí eu me tornei baterista, estudei, fiz conservatório, tudo. E muito cedo comecei também a ver o lado de professor. Com 16 para 17 anos eu já era professor. Então, de lá para cá eu nunca parei de lecionar, mas sempre amei tocar, estar em cima dos palcos, gravar. Então eu fiz muita coisa que nem dá para falar de tanta coisa, mas eu acho que se eu pudesse dizer que o que foi que mais me pegou foi porque eu venho de uma época de ouro, né? Legal. Uma época que
meado dos anos 70 e foi muito forte. Puxa vida, pra mim é aquilo, né? Eu adoro a tecnologia da minha época, mas queria ter nascido ali. Queria muito. Puxa vida. A Eu época só ouço coisa musical. velha, não tem jeito. É isso, Não é tem isso. como. Não Mas tem graças como a você Deus o não puxar. YouTube é uma máquina do tempo maravilhosa. Eu digo Sim. para os meus alunos isso, que a gente, nessa época, eu não tinha como ter acesso a nada. Então, eu só fui descobrir a cara de alguns caras de banda agora, porque eu só tinha em áudio ou em rádio. É Né? verdade. Você não tinha, no máximo, uma fita cassete. Uhum. Então, você não tinha como saber como era a cara do baterista do The Who, né? Sim. Você só vai saber quando surge o videotape e tarará, tarará. Para você conseguir um método de música, se tinha alguém no bairro que tinha, você ficava amigo do cara primeiro. Deixa eu ficar amigo desse cara, para depois ver se ele me empresta xerox, né? Cópia, né? É verdade. Então, era uma época muito rica de música, mas ainda muito pobre de conseguir as coisas. E Informação, hoje a né? garotada, ou os estudantes de música, tem uma chance maravilhosa que você tem tudo ali Absolutamente com a internet. tudo. Na Né? palma Tudo da mesmo. mão, instantâneo. Qualquer método, É. qualquer coisa que você quiser ir atrás, tem muita gente Tudo disseminando completo. essas É. informações, né? Eu ouço muito muita gente falando da mesma geração, falando sobre como era difícil também você ter instrumentos musicais, porque vinha tudo de fora e Exato. era caro e você tinha que conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém para ver se conseguia um jeito, porque não tinha uma guitarra, era impossível. Não era O cara popularizado, né? O cara ter uma a guitarra era uma produção. coisa impossível. Para você ter uma ideia, vou contar uma historinha. 1987, mais ou menos, eu consegui a minha primeira bateria importada, porque até então eu tinha Pinguim, que eram excelentes baterias brasileiras, né? Mas aí surge a Purr, né? Pure, uma bateria maravilhosa. E Veio com os como é dois que eu pés no consegui peito essa no bateria? Porque estava surgindo no Brasil a Músicos, que foi a primeira loja de importação de música, de instrumentos musicais. Era até um argentino lá que trazia. E como é que a gente fazia? Você pagava e a bateria vinha de navio, você tinha que esperar uns 6 meses para a bateria vir. No meu caso, a bateria veio errado com uma peça a mais, com um Nossa. tom a mais. E beleza, me dei bem nessa. Porque ele falou, ó, já chegou. Mas então você tinha que esperar meses para conseguir. E começou ali na Teodoro Sampaio, que hoje ainda é um Ainda reduto, tá um pouco mais pobre, né? Porque hoje ficou tudo muito caro, tal, mas era realmente muito difícil de conseguir as coisas, né? Sim. Muito complicado. Tinha que ser na importação direta, né? É o que você falou, é o contato que consegue fazer Não tinha a importação loja direta. aqui, Ponto. você não conseguia comprar nada, né? Esse que era o problema. Muito É, difícil, então. muito custoso, é muito complicado Muito também. complicado, Né? Difícil mesmo. E fazer música? Me fala da sua trajetória de criação musical. Como compositor? Então, eu sou os instrumentos que eu toco, né? Contrabaixo, bateria e violão é um instrumento que eu toco, leciono, tudo, mas não é um instrumento que eu amo tocar, né? É um instrumento que eu uso para me inspirar a compor. Então, graças ao violão, porque é um instrumento harmônico, assim como o piano, mas eu posso dizer que todas as minhas músicas eu compus, ou pelo menos 99% eu compus no violão, instrumento harmônico, onde eu busco duas maneiras para compor. E essas maneiras não são pensadas, elas vêm, né? Então, uma maneira é eu começo a dedilhar alguns acordes musicais e aquilo vai me dando ideias para uma melodia, né? Inclusive, eu, por ser um estudioso da música, conhecer profundamente o campo harmônico e tal, eu procuro na hora de compor não pensar nisso, porque isso pode te limitar muito. Então eu procuro ousar, sair do tom, né, buscar tonalidades vizinhas e voltar. Acho que o que importa é a expressão do que você vai... Por exemplo, na minha banda, Soul City, é uma banda de soul music brasileira, que é uma coisa muito maluca, né? Mas que assim é difícil no Brasil, mas a gente tem aí uma banda de soul music brasileira, ou seja, é uma banda que tem o groove no baixo, da batera, da música americana e tal, mas os acordes, eles se misturam os acordes jazzísticos e da bossa nova.
Porque o jazzístico da bossa nova é a mesma coisa, né? A bossa nova, ela pegou os acordes do jazz, né? É um samba, como o pessoal falava na época, que a bossa nova é o piano que subiu no morro, né? É meio Entendeu? que isso, sim, Ou sim. é o samba de apartamento, né? Que Samba de é a apartamento. música do intelectualzinho e tal, mas que era maravilhosa, lógico, como Tom Jobim e tal. Claro. Então, eu ouvi muito isso, eu ouvi muito Djavan, eu ouvi muito Elis Regina e tal. Isso é uma coisa, as coisas que eu ouvi. Mas eu tenho uma paixão pela Motown, pela Oh, Stax, puxa pela vida. coisa, pela coisa da música negra americana. Então, como eu sou contrabaixista, eu gosto muito desse groove, dessa coisa e tal. Então, quando eu vou compor, é isso que eu queria dizer. Você tem que ter uma essência, não é? Eu vou compor uma polca alemã. Não, não é a tua. Vou compor um som do estilo do Kiss. Não é a tua praia, não vai ficar legal. Então, isso está dentro de mim. Então, os acordes já saem naturalmente e aí a coisa flui. E depois você vai dando os retoques como um profissional. Vem Você vai lapidando. aprendendo a como deixar a música atrativa pro público, né? Que é a finalidade. Né? Legal demais. Aquela Legal questão demais. da liberdade criativa na hora de você compor alguma coisa, né? Foi muito legal você citar isso, porque muita gente mesmo fica muito presa a só aspecto técnico. É. E é isso, só faz mais do mesmo, às vezes não ousa fazer alguma coisa diferente, não ousa experimentar, acrescentar um negócio que não faz parte daquele estilo, é legal misturar às vezes, né? Arriscar. É muito legal fazer isso de uma forma mais solta, né? Mas as minhas influências estão lá nessa coisa que eu falei no início, lá nos anos 70. Uhum. Acabam ficando uma outra coisa, né? Parece atual. Mas a raiz tá naquela infância lá. Entendi. Dá pra perceber, né? No fundinho. Isso. A Soul isso aí. City faz só autoral. A Soul City hoje, ela é quase que uma produtora, vamos dizer assim. Ela tem a banda Soul City, que é uma banda que é minha, que é uma banda que eu criei, e eu escolhi os músicos para estarem nela, buscando essa sonoridade, músicos que tivessem sonoridade. Entreguei para eles a minha composição e os arranjos. A gente trabalhou já visando, né? Estamos aí na era do Spotify, essas coisas. Então, visando tudo isso, fizemos. Graças a Deus, deu um retorno muito legal de audiências, de público, né? Bacana. E ela é uma banda autoral, mas que se propõe também num show a tocar clássicos da Soul Music, Ah, sim. né? Então a gente faz algumas homenagens a Tim Maia, a Aretha Franklin, né? A Stevie Wonder. Eu acho que eu citei 3 aqui bem Puxa assim, né? Não tem quem não conheça, né? Stevie Wonder, né? Assim, quando você fala aqui no Brasil, banda Black Hill, que é uma banda muito forte, eles bebem de Stevie Wonder. Você fala de uma banda lá dos anos 90 muito boa, Jamiroquai, Sim. Nossa, vendem Jamiroquai. totalmente Stevie Wonder. Então, assim, o Stevie Wonder é um Beatle da Soul Music, assim, né? Pode crer. Né? Um divisor de águas, assim. Então, isso tá lá dentro da gente, né? Mas eu tenho também um lado que eu curto rock também. Então, por que não? Por que não? Como eu costumo dizer a minha música é soul, mas eu quero que ela seja pop. Porque ser pop é você atingir as pessoas, né? Que as pessoas gostem da música. Exato. Né? Só que o que eu não faço é assim, eu vou fazer uma música para ver se eu faço sucesso. Não, eu não faço assim. Eu faço e tomara que eu faça sucesso. Mas eu procuro botar sempre qualidade. Quem quiser, inclusive, aproveitando que eu vi a Soul City, a gente está lá no Spotify ou nas plataformas, né? Soul City, como se fosse Soul, Alma, City, Cidade, tudo junto, Soul City, né? E lá a gente tem 6 singles que a gente lançou até agora. A gente não é uma banda que tem tanto tempo assim. E todas as músicas são de minha autoria e meus arranjos também. Que legal. Legal. Que Da legal. hora Muito mesmo. bacana. Muito bacana. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu método. Um método, por gentileza. Vamos ver. Então, como eu tenho essa trajetória de quase, vamos dizer, 35 anos como contrabaixista e baterista, né? Lecionando esse outro lado meu como professor, né? Dando muita aula. A editora me pediu para escrever um método, né? Ou de bateria ou de contrabaixo. Então, eu pensei, puxa, mais um método,
como tocar contrabaixo, mais um método, como tocar bateria e tal. Isso já tem muito no mercado. Aí eu pensei, bom, eu sou quem? Eu sou um cara que toca contrabaixo e bateria, igualmente. Sou chamado para gravar bateria, contrabaixo. Sou chamado para fazer show. Uma hora eu estou na bateria, hoje mesmo saindo daqui eu vou tocar bateria. Pode ser que amanhã eu toque contrabaixo. São dois instrumentos que eu amo de paixão porque eles têm uma ligação total, né? E aí eu pensei, por que não fazer um método onde eu possa inspirar as pessoas da mesma maneira que você tem hoje métodos de rock, que é uma linguagem mais simples, né? Não simples, mas mais simples, com a música brasileira. Então, eu fiz uma pesquisa mesmo, dos discos auge da MPB, que são exatamente final dos anos 60 até final dos anos 80 no máximo, né? Que é o auge das gravações. Então ali a gente tinha quem? Gilberto Gil, Alceu Valença, Gonzaga, pai, Gonzaga filho, enfim, né? Elis Regina, João Bosco, dentro da coisa chamada MPB. Não o pop, né? Coisas que tenham ritmos brasileiros. Então, quando a gente ouve um Alceu Valença e tal. Só que esse período, ele é registrado com o quê? Nas gravações contrabaixo elétrico e bateria, como essa que a gente está vendo aqui atrás. Então, não é zabumba e baixo, não. É uma época elétrica já, que é a MPB elétrica, né? Com guitarra. E esse combo, que é guitarra elétrica, contrabaixo, bateria, teclado, que vem através, basicamente, inunda o mundo depois de Beatles, que é aquele quarteto, um tocava teclado, outro tocava baixo, bateria, aquilo acabou, por incrível que pareça, a nossa MPB, assim como talvez a MP de outros países, tiveram influência dessa explosão que foi esse momento Beatles, né? Onde as pessoas viram tocar bateria, tocar contrabaixo, tocar guitarra, tocar teclado é o padrão mundial. E virou o padrão mundial. Sim. E até hoje, esse quarteto aí. Então, eu pensei, eu vou pegar esse núcleo aí, e buscar, então, músicas dessa galera e tirar dali, extrair dali os grooves de contrabaixo e bateria, facilitá-los, né? Porque tem coisas muito difíceis, tem coisas difíceis no método, mas tentei simplificar a leitura, porque tem que ser partitura, tem tablatura, e tem uma coisa legal que eu fiz questão de colocar para o leitor, para o estudante, que é colocar um acesso pela internet, onde você vai entrar num site exclusivo com todos os exercícios gravados por mim em vídeo. Tem o close lá, de eu tocando contrabaixo o exercício e tocando a bateria. Então, se o cara não tiver leitura de partitura, nem de tablatura, só sabe tocar de ouvido, pode ficar vendo lá eu tocar e vai tirando de ouvido, não tem problema. Perfeito. O que eu quero é inspirá-lo a, puxa, agora aprendi um sambinha, aprendi uma linha de forró, aprendi uma coisa de maracatu, é assim, então eu tô vendo aqui, isso vai inspirá-lo, quem sabe, né, a tocar na noite, se tornar um profissional, por aí. Bacana, cara. Pô, isso é bacana. muito legal. E a gente vê dezenas de métodos por aí, né? E é muito comum quando você pega para estudar algum método. Eu falo por mim mesmo, né? Também sou contrabaixista. Legal. Mas, assim, desde que eu comecei a aprender a tocar baixo, é tudo de ouvido, era tudo na inspiração que eu tinha, fazia ali uma outra aulinha. Mas é muito difícil você conseguir se prender a um método que você está aprendendo, né? Achar um que te agrade, que te prenda mesmo, faça você aprender muita coisa. E é muito legal a ideia de simplificar, essa sua ideia de simplificar o método. Porque ajuda demais a você absorver tudo. Com certeza. Eu me baseei, inclusive, porque tem um método assim, de rock, de bateria, né? Chama-se Carmine Appice. Chama Realistic Rock. Esse método é de 1977. Então é uma bíblia, porque ele é dessa época, né? Esse auge do rock and roll, que é escrito por Carmine Appice, ele é um super batera, o irmão Vinny Appice, esses irmãos eram os caras do rock, pedal duplo, e esse era um método que se ensinava, que se ensina até hoje, para o garoto, para aprender a tocar rock. Então ali tem a bíblia do rock. A leitura simples, tudo simples. E foi quando eu quis fazer um método, vou fazer um realistic rock da música brasileira. Vou fazer o básico.
Mas não é assim, samba é assim, o cara já tem que saber um pouquinho. Uhum. E é assim, são grooves para ele incrementar no samba dele, no maracatu dele. Sempre vai acrescentar alguma coisa, né? Sempre vai, mesmo que você não seja da música brasileira, se aprender aquilo te faz, puxa, agora eu tô tocando isso, né? Aprendi mais essa linha aqui, tô fazendo mais uma coisa, acrescentou ao meu tocar, né? Isso que é legal. Muda a mecânica do jeito que você toca, tá É, acostumado a tocar, né? Quanto mais você acrescenta, porque mais repertório para você criar coisa nova, né? nós músicos somos uma esponja, né? A gente vai pegando coisa dos É outros, verdade. né? Então os métodos nos ajudam, se a gente souber. Inclusive, recentemente passei por uma escola aí e eu fiquei assim aterrorizado quando eu fui dar umas aulas lá e cheguei com os meus, não os meus, só os meus, né? Mas métodos que eu uso para dar aula. Métodos de contrabaixo, método de guitarra, método de bateria, onde eu pego, mostro para o aluno, né? A minha vida está nos meus métodos. E ela chegou para mim e falou assim: olha, dá para você tirar esses métodos? Aí eu falei: mas por quê? Porque polui o ambiente. Eu falei: mas como é que os seus professores dão aula? Ah, não, aqui a gente usa tudo. O que ele vai precisar? Eu tiro uma cópia. Eu falei: mas como assim? É livro? É livro, livro é tudo, né? Então é um absurdo. Aí nem fiquei lá. Mas assim, Não faz nem sentido Não faz isso, nem né? não, sentido, é uma exigência nada a porque ver. às vezes a pessoa tem um negócio e não é do ramo, né? É Pois Porque verdade. está mais preocupado se acha que o livro vai poluir. Olha que época que nós estamos vivendo, Não Tem que faz, estar onde o instagramável. livro, isso aqui não faz mais parte da vida da pessoa. não faz, exato. E isso é que faz uma pessoa, né? São livros que fazem a gente. Mas É verdade. Mostra a lamentavelmente. capa do seu método aqui Legal. na Ó, câmera. Legal. Brazilian Beats. Brazilian Beats. Muito E tem a legal. contracapa. É isso aí. Aí é isso aí. É estudar, só que aqui, há um tempo atrás, tinha uma versão que era com um CD. Só que caiu o CD. É assim. Então, ao invés disso, você tem aqui um código e você entra no site, que é muito mais legal. Tem os vídeos e também tem os áudios. Se quiser só baixar os áudios, pode baixar, né? Pô, legal, bem Não, prático, legal. né? Tá completinho Completinho. e adaptado, né? Então, E pra eu quem. tô produzindo um novo método aí que vem por aí. Então, Oh, legal demais. Legal. com Mas novidades. para quem não tem um livro ali, esse código, ela encontra o Brazilian Beats com. Olha, hoje nós estamos com uma parceria exclusiva com a Freenote. A Freenote é uma loja de partituras e livros de música, que não sei se é a única, mas é a melhor do Brasil com certeza. Lá tem o Zé Carlos, abração para você, que é um cara que se dedica muito a isso. Então você chega lá, é um paraíso, porque tem método de tudo, método de guitarra, de contrabaixo, bateria, canto, Legal. muito legal. Caramba, E eu incrível. tenho a honra, né, de estar lá, o meu nome, o meu livro, junto com o livro desses caras maravilhosos, que tem outros grandes mestres, que tem métodos brasileiros, né? Que tem outros contrabaixistas maravilhosos, que tem lá outros bateristas sensacionais, né? Então é uma honra para mim ter o meu nome lá, meu método vendido lá. Então é na Freenote, né? A Freenote é só botar lá Freenote Livraria e você recebe em casa. Você compra pela internet, eles te entregam em casa Perfeito. e aí você acessa, aqui por dentro tem um código e você acessa a parte visual, né? E como quase todo músico, né? Você também teve banda de baile, né? Como é que foi essa fase aí? Sim. Bom, eu sou um músico que passei por muitas coisas, né? Onde venho lá dos anos tocando, né? A partir dos anos 80, mais ou menos. Então, eu sempre fui um músico muito novo. Eu tocava com 16 anos. Aliás, Sua primeira apresentação foi com 16 anos. eu comecei a tocar com uns 15, 16 anos na noite. Legal. Tanto que no início meu pai não sabia. Eu falava que ia sair para balada, mas eu ia tocar, né? E um dia meu pai começou a estranhar que eu não pedia mais dinheiro, né? Porque eu tava ganhando, né, no bar. E para um moleque ganhar qualquer 100 reais é uma grana, né? Então, Pô, e né? Mas eu naquela com os época. dinheiro lá, ele falou assim, aí ele descobriu, lógico, ele falou. E eu falei, puxa, agora ele falou, meu, ótimo, né? Se é isso que você quer,
vai embora nisso aí, né? Então, meu pai sempre deu apoio e tal. Que legal. Mas cara. muito novo, 16 anos, eu fui pra noite. Na verdade, eu tava tocando com os amigos num festival. Na época, uma época muito boa também, início dos anos 80, tinha muito festival. Festival de banda de colégio. E era uma época muito criativa que a gente compunha. Não sei se as minhas músicas naquela época eram muito boas, mas a gente compunha. E a gente acabava ganhando uns festivais com as composições. Olha que da Eu e hora. meus colegas, a gente ganhava. É, E aí, um dia eu tava tocando, no moleque, né? Frangão, tocando assim, molequinho e tal. E chegou os caras que ficaram, acho que em segundo lugar. Tudo velho, né? Velho, assim, tinha 30 anos. Pra mim eram, puta, aqueles senhores, né? Senhor. 30 anos. Chegaram pra mim e falaram, ô moleque, você toca bem, hein? Ah, obrigado, tá. Quer tocar com a gente em barzinho? Eu falei, putz, aí eu falei, como é que eu vou fazer, né, pra tocar em barzinho, né? E eu fazia conservatório, estudava no Conservatório Morumbi. E aí eu sabia samba, assim, do método, né? Sabia funk do método, sabia? Era... E me empurraram lá, né? Me botaram lá. E eu me apaixonei por tocar em bar. Porque, vai, um garoto, 16, 17 anos, tocar em bar, tem tudo que ele quer, né? Pô, Tem nossa. o que ele quer. E ainda você tá ali chamando a atenção das Exato. garotas e tudo mais. Tem a comida, tem a graninha. Então, saía e ainda ganhava, né? Então, foram anos, assim, da noite, né? Eu virei um músico da noite, realmente, tocando, tocando, tocando. E essa turma com quem eu tocava também dava aula. Então, a gente começou a ficar no mesmo espaço, dando aula durante o dia. Então a gente dava aula e depois ia tocar. E aí eu emergi totalmente na música aí. Só que aí já vamos pulando várias outras coisas, bandas e tal, mas bem depois mesmo, isso já foi final, quase anos 2000, é, me convidar. Eu nunca quis tocar em banda de baile. Sempre achei que não tinha a ver com a minha idade, muito novo. Tá? Aí você vai. Quando me chamaram para banda de baile, eu posso dizer duas coisas antagônicas. É bom e é ruim, né? Porque o bom é que você sai de lá muito maquinado, muito preparado para tudo. Você passa a ler partitura muito melhor. Você passa a ser um músico, porque você vai ser um bom músico. Eu acho que isso para todas as profissões. Quando os teus colegas, você tem medo deles. Medo não no sentido, mas assim, os caras são muito bons que estão do meu lado aqui tocando. Isso é muito bom para você. Porque se você está tocando, ou seja, qual profissão, e todos são mais ou menos, você acaba, né? Ficando mais ou Mas os menos. caras que eu tocava nessa banda, sou dos músicos de altíssimo nível. Então, isso te mantém. Peraí, eu preciso estudar mais, eu preciso ser tão bom quanto eles. Eu preciso ler partitura melhor que. Porque senão eu vou dançar aqui. Isso te faz crescer. Então, Legal. aí, uma banda de baile você toca 3, 4 horas por noite, você toca de standard jazz a sertanejo, a Tudo. rock, Qualquer coisa, né? e isso te faz. E você tá num palco gigante com equipamento de som bom, porque eu tocava em bandas muito boas, de qualidade muito boa. Então o teu som tem que ser o melhor. Até porque senão vão falar que, né? Então eu me tornei ali, fui me tornando um músico muito melhor, né, do que você ter a sua banda que você pode estar se enganando. Você tem a sua banda que toca no bar todo sexta e sábado e todo mundo te adora, mas às vezes você tecnicamente não é tão bom. Porque tá tudo bem, todo mundo te ama, você toca sempre a mesma música, Entra no sempre o conforto mesmo ali, né? rockinho, Aham. sempre a mesma. Será que você é tão bom assim? Né? Você pode se iludir. Banda de baile não, ela é incrível. E ruim por outro lado, porque você, primeiro que esse músico bom está escondido ali numa banda de baile, né? Porque paga bem normalmente a banda de baile É. e é um baita músico bom preso ali numa banda de baile. Não menosprezando a banda de baile, mas não é um negócio maravilhoso, porque você está tocando para as pessoas que estão de costas para você e você é mais um número ali. É E nicho, depois vai né? ter a escola de samba, depois vai ter o DJ, depois vai ter não sei o quê, e Exato. depois vai ter o doce, né? Então, assim, você é um negocinho ali para tocar, né? Não tem um valor É muito pra grande. animar, né, a É para festa, né? animar, é um negócio para dizer que tem. Então, bacana, legal para você crescer. Eu recomendo que o músico queira, passe pelo baile, dê uma passada, né? Nós temos aqui no Brasil, eu considero, não pode não ser o estilo, mas a maior banda do Brasil é a banda Roupa Nova.
Esses Roupa caras são nova. Roupa nova sensacionais. É o E eles Impecáveis. Queen brasileiro. É o Queen brasileiro. eu Peça tive impecável. a honra de entrevistar no meu programa o Kiko, guitarrista do Roupa Nova, que é um amor, gente fina demais. E eles eram uma banda de baile. Foram descobertos, aí passaram a ser o som da Rede Globo. Tudo que você ouve no tan, 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 É verdade, era tudo qualquer dele. coisa, Rede Globo, eram eles. Gal Costa, todo mundo gravava com Roupa Nova. Roupa Nova. Ainda grava hoje, mas então assim, o baile realmente te traz, depois você fica assim, não, peraí, tô entendendo. Depois de um tempo eu cansei, quis parar. Então hoje eu estou numa situação assim de fazer os meus projetos, né? Fazer os meus projetos, entendeu? Então, eu me sinto confiante para tocar os meus projetos autorais ou covers. Ou se eu quiser tocar com um amigo no barzinho da esquina, eu vou também. Legal. Né? A idade dá isso pra gente, né? Você tá com quantos anos? Eu tô com 59. 59. Que um aninho eu já posso entrar na fila do Já entra na minha. metrô, não sei. Mas a música te deixa sempre um pouquinho mais novo, né? Ah, sim. A com música, certeza. a música Então são leva a gente muitos pra anos de lugares- música, né? Muitas histórias pra contar, né? Imagino. É verdade. E aí você, nessa trajetória toda de estudo, de método, de bandas, de bares, da noite e tudo mais, em que momento que você... porque você falou que quando você era mais novo você ensinava, mas ter uma escola mesmo, em que momento que virou a chave? Falou, pera, eu vou montar minha escola. Então, teve uma coisa meio assim, altos e baixos, porque muito novo a gente já montou uma escola, porque lá no início, como eu falei, eu tinha uma turminha de uma galera nova, essa que participava de festival e tal, e por motivos de grana e tudo mais, a gente foi morar junto. Então a gente morava como se fosse assim um puxadinho, que meu pai tinha uma casa e tinha um puxadinho lá que a gente pagava como se fosse e ficava lá. Uma Eu, república o entre guitarrista, o baixista, sei lá, eu não lembro quais eram, mas Aham. a gente acabou meio que morando junto. E aí a gente, para sobreviver, começou a dar aula. A gente tinha 17, 18 anos. Sim. Como era todo mundo muito aplicadinho, estudava e tal, começou a dar aula e tal. Bom, passou um tempo, com 20 e poucos anos, eu sempre tive um pensamento assim, eu quero ser músico, mas eu tenho medo de ser aquele músico que depende só do bar, que depende só. Como eu dou aula, eu posso ser um professor, né? Posso ensinar. Então tem um lado financeiro aí, né? Porque você dando aula você recebe e tal. Mas é uma vida sempre insegura, sempre foi e sempre será, né? Quem é artista ou professor neste país, né? É complicadíssimo. A gente Já sabe. é difícil, né? E nós tivemos aí períodos bem lamentáveis no nosso país Yeah. que a cultura foi jogada ao lixo, né? Então, graças a Deus agora as coisas estão diferentes, mas Voltando ao normal. está voltando ao normal e porque foi muito para baixo, então ainda temos que subir muito. As pessoas têm que entender que cultura não é supérfluo, que cultura é fundamental. Você só cria um país com cultura. Você Tão só cria um país com essencial quanto cultura. arroz e feijão. E É essa isso, cultura arroz, tem que ir feijão para e a cultura. periferia, ela tem que ir para todo mundo. Todo mundo tem que ter. Se todo mundo tocasse um instrumento, elas não ficavam pensando em arma, não ficavam pensando em bobagem. É verdade. Né? Se elas tocassem um instrumento, entendessem música, entendessem de balé, entendessem pode ser hip hop, pode ser rock, pode ser funk, pode ser o que for, é música, é uma arte. Você se distrai com isso. E, enfim, aí eu descobri que lecionar, eu gostava de lecionar, que eu tinha uma calma para isso, né? Tinha um jeito para isso, e a coisa foi acontecendo sempre simultaneamente. Depois, um período que é o período de um presidente que nós tivemos que teve o supérfluo, que aí tirou o dinheiro de todo mundo, né? E aí cada um ficou com 50 cruzados, né? E todo mundo se lascou. E a cultura, de novo, coitada, põe, né? Mais uma vez. Aí parou-se de dar aula, porque ninguém queria botar aluno mais para dar aula. Eu fui tocar com todo mundo, viajando, fazendo shows e tudo mais. E aí fui nessa, parei. E nesse período também surgiu a banda Cara de Pau, uma banda de soul music, uma outra banda, né, de blues e soul, que fez muito sucesso aqui em São Paulo, e ela ainda existe, mas ela fez um auge lá nos anos 90. E
depois entrei para a banda de baile. Quando eu parei de entrar na banda de baile e eu mais amadurecido, eu falei, agora está na hora de eu voltar com a escola. Isso faz 15 anos. Então, faz 15 anos que eu estou amadurecido, você vê, né? Tempo, né? E eu falei, Sempre há tempo, agora sempre eu há tenho tempo. as duas coisas. Eu tenho a maturidade e também não tenho mais aquela coceira de, ai, tô aqui dando aula, podia estar tocando no... Já fiz bastante e vou continuar fazendo. Já sei que dá para ter esse equilíbrio. Dá para tocar quando eu quiser e dá para dar minhas aulas. Legal. Tenho essa verve de administrador também, que você vai aprendendo, não adianta só você ser músico, Não tem né? como. Tem que saber, né, fazer as coisas. Aliás, Então não é hoje nem eu sinto não só o músico, mas acho que todo mundo que faz arte, seja lá qual for. No Brasil aqui, você tem que ser, sei lá, se você é vou chutar, um dançarino que seja, já é difícil demais ser. Já é difícil, é. Só que o cara tem que ser uma gama de umas 15 profissões anteriores para que ele possa ter alguma representatividade na dança dele. Não, e Mesmo para música, administrador, mesma coisa. vocês devem ter visto já um depoimento do Ivan Lins, que perguntaram para ele quanto ele ganha Eu vi, por verdade. música. Ele precisa tocar 20 mil vezes a música dele para ele ganhar R$1. É. Então, eu recentemente, um outro projeto, eu gosto de ficar mudando de projetos, acho gostoso isso. Eu digo assim que são várias encarnações numa que você vai vivendo, sendo artista, né? E eu, inclusive o Rafa sabe bem disso, eu entrei no projeto de um musical. E para mim foi um mundo novo, aos 50 e tantos anos, e de repente eu estava como diretor musical dessa peça, Olha que legal. né? Diretor da banda. E então eu acabo, quando eu vejo, eu estou ali liderando, porque é uma coisa natural e não impositiva, né? Mas de repente eu olhei aquela rapaziada, aqueles artistas, todos, né? Novinhos, mas muito bons. Meu Deus, como são bons, né? Até eu quero dizer aqui, porque a peça é o Rock Horror Show, né? E foi organizada pelo Gustavo e pela turma toda. E eu admirei tanto aquela galera, porque eu fiquei pensando assim, quando acabar esse musical, eles têm que correr para fazer outro musical. Vão ter que se Não é o virar. emprego deles. É. E depois o outro. É Então, um assim, espalhamento entre eles, né? tem que Fica esquisito. haver renda. É. Então, acabou o musical que durou 30 dias, você já na metade você já tem que estar vendo o outro. Você tem que estar ensaiando o outro. E é difícil pra caramba você ser ator de um musical. Você cantar, dançar, lembrar todas as falas, né? Não que seja mais fácil ser músico, mas é difícil. E a gente também acabou o musical, você tem que estar em outro. Mas o músico tem as suas gigs, né? Toca em bar, Sim. toca ali e tal. É. O artista ele tem que estar fechando peças de teatro, senão ele não sobrevive, né? Mas mesmo o Antônio Fagundes não consegue sobreviver se não tiver Sim, uma peça sim. depois da outra, né? Mas É eu verdade. falo, o cara ele tem que ser, ele tem que virar administrador de empresa, ele tem que virar social media, ele tem que manjar tudo de rede social, tem que virar editor de foto, tem que virar editor de vídeo, tem que virar editor de áudio, tem que fazer, o cara é um estúdio humano, sozinho, ou ele faz um pouco de tudo para conseguir, E você vê porque que hoje vai pagar. uma coisa lamentável que hoje os caras escolhem a pessoa pela quantidade de views que tem, né? E não Exato. pelo talento que tem. Mas não faz mal, a gente vai Exato. trilhando esse caminho da arte, né? Porque eu até vi uma entrevista da Fernanda Torres, que até com o filme Ainda Estou Aqui, tá maravilhoso, e ela fala uma coisa que é verdade, ela fala assim, é chato ser jovem, porque é angustiante você ser jovem, porque você ainda não está pronto, então você fica lutando, né? Quando você está mais velho, tá tudo bem, você sabe, né, das coisas, então, quando você atinge uma certa maturidade, né, você já sabe que você tem que continuar lutando sempre, mas você, né, não fica naquela loucura de quando você é jovem, você não sabe ainda como vai ser a coisa, né? Agora, assim, na cidade que eu tô, eu sei como é que são as coisas, né? Então Já fica tá mais fácil calejado, já. de dominar e ver as pessoas. Por um lado, a gente sofre um pouquinho mais, porque a gente vê as pessoas como elas são, né? Se entristece um pouco, assim, como a história dessa pessoa aí que falou dos livros, por exemplo. É um pouco triste, né? É bem Uma coisa que fala, chato. que pena que existe gente assim, né? Com essa cabecinha. É. Mas afinal, a gente tem visto pessoas com vários tipos de pensamento, né? Faz parte. Né? É isso. Exato. Uma curiosidade que não tem tanto a ver com a história da gente, assim, mas falando sobre produção de música, sobre tudo mais, eu queria
me bateu a vontade de te perguntar. Não sei se você está familiarizado com a questão da inteligência artificial para a música. Uhum. Você já viu como isso está acontecendo? O que você Olha, pensa sobre isso? eu tenho visto, tenho procurado não nem ver muito, sabe? Então, eu nem posso dizer, porque existe o pré-conceito, né? Então, hoje eu estou com um certo pré-conceito. Eu preciso entender mais, mas algumas coisas me aborrecem mais do que me alegram. Eu acho que a inteligência artificial, no modo geral, ela pode ser muito boa para algumas coisas, mas jamais para a arte. Porque as pessoas falam assim, hoje você mexe lá e ele compõe uma música no estilo soul music, blá, blá. Olha que bárbaro. Eu falo assim, é como se fosse uma outra pessoa. Aquele bichinho lá, É, inteligência artificial, ele fez uma soul music, ele fez um jazz. Não vai ser melhor ou pior do que se eu fizer ou você fizer um. Você vai fazer um rock and roll, heavy metal, rock and roll, sei lá qual é o teu estilo. Uhum. A inteligência artificial, ela vai fazer um que vai ficar bom pra caramba, tudo bem. Mas não existe uma coisa que diga é melhor que o teu. Porque já não existe entre vocês dois. Se vocês fizerem dois heavy metal, não vai dizer qual que é melhor. Isso é muito. Então, tanto faz se a inteligência artificial ela é, no fundo, humana. Ela é alimentada por inteligência por humana. inteligência humana. Ela não é alimentada por inteligência artificial. Então, é uma coisinha a mais. É, eu vi algumas coisas que hoje me aborrecem um pouco, como, por exemplo, lançamento de músicas onde o cantor é um cantor de inteligência artificial. E eu fico pensando assim, mas eu não posso fechar a questão, mas eu fico pensando, por que não convidou um cantor? Por que a inteligência artificial que está cantando? Isso aí daqui a pouco também não vai ter mais graça. Lembra que há um tempo atrás, holograma, vai aparecer o cantor que morreu cantando. Mas já está perdendo a graça isso. Então tem algumas coisas que essa coisa da inteligência artificial para música está parecendo aquele CD que tinha antes de ser CD, eles lançaram um CD desse tamanho. Foi o primeiro que apareceu. Não deu 6 meses inventaram o CD e aquilo lá todo mundo perdeu dinheiro. Sumiu, é. Tinha um videocassete Betamax. Então inventam outra coisa. Daqui a pouco isso aí passa. Então eu acho que quando era novo surgiram as baterias eletrônicas. E fala, nossa, você está tocando bateria, você vai se dar mal, porque não vai existir baterista no futuro. E aí sempre vai existir um baterista. Porque Sempre, a arte sempre... não porque tem senão como. não precisa mais ter pintor É, de obra, de né, carro. artista. É. Não precisa. Não precisa. É Porque verdade. vamos gastar aquela banana com a fita, né? Nossa Né? Senhora. Então são coisas desse tipo que vamos tocando do nosso jeito. Aliás, a minha música ela é tocada, viu, gente? Tem baixista, tem baterista, tem guitarrista, tem Tem vocalista. tudo aí. Tá Nada certo. contra você botar uma coisa artificial ali no meio, um sintetizador, nada, não, é bacana. Mas desde que não seja, olha, minha música tem inteligência artificial. Tem inteligência humana. É aquela questão, né? A arte sempre foi, é e será subjetiva. E como você vai ensinar uma inteligência artificial a lidar com subjetividade? Não tem como, é o que você falou. Uma inteligência artificial é criada por humanos. Até O porque... jeito que ela tem para criar, entre aspas, uma música nova é quase o mesmo processo criativo nosso, de usar referências para criar algo novo. Nós somos Só que assim. ela copia mais do que a gente quando cria. É. Então, é uma coisa que também, na minha visão, tá fadada a sumir daqui a um tempo. Não vai ter tanta não vai durar isso graça. daí. Não vai ter tanta graça. Não vai ter tanta Agora, a graça. inteligência artificial pode copiar um estilo Van Gogh. Mas que graça tem isso? Exato. Exatamente. É isso. É só para falar, olha que legal o que a inteligência artificial pode fazer. Tá, Só mas... o Van Gogh era o Van Gogh. E nem essa. E essa é uma aplicação muito superficial da inteligência artificial, porque É. Mas ela é útil para Assusta muitíssimas coisas que não acontecem Assusta. visualmente. Assusta. Assusta. Eu lembro do Arnold Cara. Schwarzenegger lá. Assusta. Eu lembro É. do Os Matrix, Skynet, né? que o cara virou e falou assim, ó, você é uma bateria que daqui a pouco... Perguntaram isso para um robô desses aí, né? E eles falaram assim, no futuro se a gente for com a cara do ser humano,
pode ser que vocês sejam domésticos nossos. Perguntaram para um robô desse. Pode acontecer a gente ser dominado, né? Pensou? Mas eu fico com a arte ainda. É isso. Com certeza. E sobre o Clube da Música? Como que vai? Como que é a vida de uma escola de música? Quantos alunos já passaram por vocês? Como que funciona? Nós estamos completando agora, início do ano, 15 anos de Escola Clube da Música. Que legal. E, bom, passamos aí pelo período da pandemia, que obviamente nos deu uma destruída, né, com todas as escolas. Todos Nossa, nós. com Conseguimos certeza. ressurgir das cinzas, porque a gente já teve um número muito maior de alunos. E depois da pandemia, não só você começa do zero, como todo mundo mudou, as pessoas mudaram. A gente sente isso, eu não tenho dados, mas eu percebo que as pessoas mudaram assim. No inicinho eu achei que ia ser, todo mundo ia correr para as artes, mas não, eu não sei se as pessoas ficaram com medo por causa financeiro, e também teve muitas essas bobagens de visões políticas e tudo mais, e que Sim. parece que música ficou superficial. Aqui no Brasil sempre foi tratado assim já, né? Então, assim, É um problema de indústria é um já, problema né? Tá intrínseco, né? enraizado. Mas, assim, o que é legal é o prazer de você ver um garoto ou um senhor, uma senhora, vir e se sentir feliz com aquela aula. Eu, quando eu acabo a aula, é um clichê meu, eu sempre falo assim, acabou a aula, eu falo, você ficou feliz? Te fez bem essa aula? Eu sempre falo isso. Porque eu quero que ele saia com o olhinho brilhando, né? Muitas vezes nem pega um instrumento e na outra semana, professor, nem deu tempo, não faz mal. Aí eu falo assim, não faz mal. Porque eu não sei o problema que ele passou aquela semana. Faz mal, a música ela é tão pra cá, vamos ver outra coisa. Tem muita coisa para ver na música. E eu quero que aquela pessoa que vai ter aula com a gente na Escola Clube da Música, ela, em primeiro lugar, ela fique muito feliz em estar fazendo um negócio que não é importante. Olha só aonde eu quero chegar. É lógico que a música é importante, mas na vida dela, uma vida às vezes difícil, seja um jovem que tem que estudar, fazer prova, fazer aula de inglês, natação, não sei o que lá, ou um cara que vem estudar contrabaixo comigo, mas ele sei lá, tem uma empresa, entendeu? De comércio, contador, não sei o quê, e o cara tem uma vida absolutamente sem tempo para estudar aquilo. Mas quando ele sentar, falar, hoje eu vou fazer esse exercício aqui, e aí ele, no meio do exercício, ele está preocupadíssimo porque ele não está conseguindo fazer direito o exercício, ele tem que parar e pensar, olha que legal, eu estou preocupado e não é com as minhas contas, eu estou preocupado com um negócio que é tocar contrabaixo, entendeu? Então, Aprender que isso aqui e gostoso tal. que é tocar um instrumento. Como diz o Caetano, como é bom poder tocar um instrumento. É uma coisa... Só quem toca sabe o prazer que é. Então, eu convido, não só para a minha escola, mas para as escolas, estudem um instrumento, sabe? É um negócio que faz tão bem, mas tão bem para a alma e para a Sim. cabeça, para a inteligência, né? E principalmente É para verdade. as emoções, né? Para você ter controle das coisas. Tocar um instrumento é fundamental. Com certeza. A música é uma linguagem absurda, assim. Um absurdo, É fortíssima. impressionante como é uma coisa completamente humana, é totalmente fora da curva, não, é totalmente antinatural, se você parar pra ver, né, a música. Sim. É antinatural, É como dizem, mas é uma coisa absurda que a gente fez. se muito legal. ouvir música é bom, imagina tocar. É exato. Fazer, né? Imagina Isso. fazer, é Uma verdade. vez eu vi eu não sei cientificamente a veracidade disso, mas me fez sentido. Aquele pessoal que eles fazem experimentos, por exemplo, com uma superfície, ou líquidos, ou pós, tipo de areia, alguma coisa assim, e essas substâncias elas reagem a diferentes frequências. Eles começam a tocar, tipo um sino que emite uma frequência, aquela coisa forma um padrão, um desenho totalmente maluco. Você fala, Tá. caramba, como é possível, né? Então, o que isso prova em questão das frequências, cientificamente eu não sei. O que eu sei é que a gente ouve. Então, por isso que é tão importante escolher o que se ouve, porque É, tem frequências que vão te deixar, vão acabar com o seu dia, vão piorar a tua claro. vida, vão
pegar, que você tá, Claro. acorda bem, só ouve uma música, você, bum, baixa. Tem outras que te ouvem Ela um tem uma negócio, melhorou energia outro ali. dia. Então, Por que que um acorde menor tem né, te traz uma coisa, um acorde maior te traz outra, um exato. diminuto te deixa um suspense, É, né? Isso que eu tô falando para quem é leigo, lógico, mas o Paul McCartney fala uma coisa que é assim, sobre as suas músicas, suas composições, ele fala assim, eu até hoje, ele falando, né? Eu não entendo essa mágica. Por que que quando eu sento para ouvir um concerto de Bach, eu choro? uhum, Por que que aquilo me faz chorar? Não é como um filme que aconteceu uma cena triste. que Aquela tem... música te emociona de um jeito que é uma mágica, é uma magia. E eu tive o privilégio de estar no final do ano passado com minha esposa em Praga, em Hungria, e a gente foi muito assistir aos concertos, né? E eu fui assistir um concerto de Bach, Beethoven, Vivaldi, em uma dessas igrejas góticas. Foi uma das coisas mais Nossa. lindas que me aconteceram na vida. Que incrível. Então era uma igreja daquelas autonas, assim, aqueles músicos maravilhosos. E eles começaram a tocar Bach e daqui a pouco estava todo mundo chorando. Sabe? Não tinha, quer dizer, não olhei para todo mundo, mas eu tava, minha esposa tava. E Não assim, tinha aquela, como, né, não se aquela coisa emocionar. emociona de um jeito que eu pensei assim, na hora eu pensei o seguinte, eu não tenho uma religião, assim, sou meio John Lennon, né? Mas eu pensei assim, ali é uma igreja. E a igreja tem o padre, por exemplo, né? E o padre seria uma referência para falar com Deus, vamos dizer assim. Um Canal. porteiro ali. Mas eu pensei, não. O que chega primeiro é a música. É aquele músico que nem sabe disso. Porque aquela vibração, ela é muito mais poderosa do que uma pessoa. Com Assim, certeza. aquela energia, né? Aquilo é Deus puro. Eu não sei qual certeza. Deus, mas é uma energia que mexe com a gente de um jeito, né? Energia, acho que essa é a palavra. Exatamente. E a música é isso. Então, é tudo isso que nos move, não deixa a gente... seja isso, seja rock and roll, e Qualquer viva o vertente. reggae, e viva o pop, Seja o que for. sabe? Seja o que for. Desde que seja uma música feita não a toque de caixa para vender. Exato. Que você percebe que é uma musiquinha medíocre. Percebe. Que infelizmente nós estamos inundados, não dá para não dizer isso. Inundados, é verdade. Estamos Não dá pra inundados não de dizer, músicas é medíocres. besteira não dizer. E aqui eu alguém não estou precisa fazendo dizer. uma crítica, por exemplo, ao sertanejo, porque o sertanejo é uma música maravilhosa. O problema é que hoje existe um movimento que hoje é o sertanejo. Nos anos 80, no rock nacional, fizeram a mesma coisa. Tinha bandas maravilhosas, mas começaram a botar bandinhas também com musiquinhas, com letrinhas para vender. Uhum. Assim foi o movimento disco, que era maravilhoso. Daqui a pouco estava tendo movimento. Assim foi o rock and roll, entre aspas. Então é normal isso. Então, cultura estandarte. então tudo tem o bom e tem o ruim. Então eu adoro ouvir Almir Sater, por exemplo. Nossa, Maravilhoso. Almir Uma coisa Sater maravilhosa, que é um sertanejo. Nossa, Mas ele é incrível. ali é sertanejo. Então, Ali, ali ele não faz para ver se vende. Eu acho que ele tem o mesmo pensamento que eu. Ele quer que venda, lógico. Mas ele não faz para ver se vende. Ele faz porque é uma... Sabe, é uma coisa que explode da gente. A gente quer fazer aquilo ali. Sim. Né? Como o Van Gogh, como o Mozart que morreu pobre, né? então. É mais ou menos, é Como amor, artista, né? você tem que sobreviver, você tem que transformar aquilo eu quero num que faça ganha-pão. sucesso, Você lógico quer que eu ganhar quero. dinheiro com aquilo. Mas e tal, por mas que não as pessoas gostarem disso? As Exato. pessoas Sim. podem gostar de uma música de qualidade. Exatamente, Podem sim, pô. já foi assim. Né? Já foi assim. Elis Regina era campeã de Puxa venda. vida. Nossa, Por que Elis que não era pode? É monstro. só as forças quererem. Né? Então, mas eu é não que tá, as forças não querem mais. Não querem que você pense muito. Existe... Estão cortando a introdução, gente, das músicas. É, A ordem agora é cortar a introdução e não tem mais solo. Então é papapi, papapá, patiti, parará, pum. Por quê? É, Porque hoje e repetição eles demais. querem que você mude logo, porque tem a propaganda no meio. Né? Então, Desses hoje negocinhos. a estatística você vê, é tudo muito instantâneo, muito pra já e tudo mais. É. Você tira uma arte, uma cor, um sentimento, uma música do coração, vai lá, cria uma música, produz, lindo e maravilhoso. A hora que você for divulgar, infelizmente, na rede social, a média de visualização da tua música está em torno de 5 segundos. Exatamente. Então, Aí já sai para outra. É impressionante. Eu fico É assim trechinho. espantado que a minha banda Soul City não tem gravadora, não tem nada.
Eu joguei no Spotify. Porque qualquer um pode fazer isso. Isso é o Sim. bom do Spotify. Isso é o lado legal. E é o Qualquer ruim produção também. independente vira O ruim uma... é porque tem muito lixo também, né? É. Porque cada um acha que pode lançar lá e com qualquer qualidade ou absurda de ruim, joga lá no Spotify. É, Então a minha verdade. música tem qualidade sonora, eu busquei, mas eu fico até espantado, lógico que são números irrisórios perto dos grandes, mas de repente tem música minha que tem 30 mil streamings, sem eu ter feito nada. Só pelo espalhamento tem gente que vai ouvindo, que vai passando e que então deve ser boa. Porque não é música que está colada no estilo que agora está rolando. É uma música que tem uma pegada soul, que tem não sei o que lá. Mas vai indo. Então tem quem goste. A minha música é tocada em 80 países. E aqui agora no final do ano eles mostram ali, né? Eles fazem um relatório, mas é bem legal esse 80 negócio. países, tocado 80 mil tem música 30 mil streamings, não sei o que. Sem eu nem ter falado com ninguém. Eu toquei num programa, né? Então isso é muito legal. Para mim Legal isso demais. já basta. Isso já paga, sabe? Se tiver que fazer um trabalho como baixista de um cara famosinho, beleza também. Aí é outra coisa. Agora eu não preciso, deixa eu fazer uma música para ver se dá dinheiro. Não ia me sentir bem. Porque fica muito genérico, muito fácil fazer isso. Só emplacar e... E não vai fazer sucesso, sabe? E não vai fazer sucesso se eu fizer uma música assim. Porque eu não sou lá do meio deles. Eu não sou amiguinho. É até assustador o estudo estatístico que eles têm para acertar em cheio numa música que vai ser um hit, que vai ganhar muito dinheiro, e não é só a música, o artista vira um produto. Mas não só a lógico. música dele, o artista vira o produto. Olha aí Eles lançam de 45 em 45 dias. isso. Tipo isso. É assim. Hoje você tem que fazer isso. E eu não faço isso. Tem que fazer. E tem um amigo meu que ele, seria uma satisfação tê-lo aqui também, que é o Alex Reis. Alex Reis, batera? Batera. Toquei com ele. É mesmo? Eu te falei. O Alex Reis, tá no Circo de Solé agora. Ele mesmo. Ele tocou em baile comigo. É mesmo. Olha que legal, cara. Tá vendo só? Música Ele também era o baterista da banda, dessa o- banda aí. É? Ele depois ficou o Rafa vindo. Ele é um monstraço. Ele é um... Puxa vida. Ele já deu aula lá na minha escola, já É fez, mesmo? ele fez cursos lá, né? Ele deu cursos lá, Fez workshops. workshops lá. É um grande amigo. Pô, ele é um Que bacana, cara. camarada. A gente é amigo do Kung Fu, inclusive, né? Ele é mestre, é verdade, Isso. é Então, a verdade. gente é- Ele no camarim, ele ficava figuraça, e é um cara inteligente. Então. Puxa vida, inteligentíssimo. É. E tem uma frase que pra mim é dele, que ele fala muito isso, que é o seguinte: só tem 2 tipos de música, boa e ruim. Acabou. É isso. Pô, Né? É isso aí. E ele é um capô. Ver ele tocar é um. É um monstro. Ave Maria. Então, eu tocava Convidadíssimo contrabaixo pra com aqui. ele. Que legal, cara. Que legal, não sabia disso. Ele tinha uma banda, não sei falar com ele. Eu tinha uma banda com ele, chamava Electromovie, que era eu, a Simone Gutierrez, que hoje está nos Estados Unidos, uma atriz, cantora de musical, o Adriano Siqueira, se você falar depois você vai ver, ele está no México hoje, só eu fiquei no Brasil, né? E o Alex está pelo mundo aí. E a gente tinha também o Jean, que infelizmente faleceu há alguns anos, Puxa guitarrista maravilhoso. E o Jô, um tecladista maravilhoso também. Era uma super banda. Ah, Que imagino. tocava músicas de cinema. Depois você pergunta pra que ele. legal, cara. Imagino. E também fiz workshop eu fiz um workshop. Você acha no YouTube isso? Um workshop meu, ele fez a bateria. Olha aí. Olha que Olha que incrível. generoso que ele é, né? Pô, sim. Porque eu, como eu sou baixista e baterista, eu não poderia apresentar os dois, né? Sim. Eu falei com ele, ele foi lá na boa fazer a batera. Preparou Poderia o material ser, inteiro. né? Eu vou ficar tocando. Né? Não, super. Deixa eu ver aqui, ó. Só pra. Olha aqui, ó. Lê isso aqui. Olha aqui, ó. No contracapa, os. Aí, ó. Olha aí, ó. Você vê? Aí, é o seguinte, aí tem atrás, né, as pessoas que endossam o meu método. Alex Tá Reis. aqui, ó. Mostra aqui na câmera, aqui, ó. Vou mostrar aqui até nessa aqui, ó. Engraçado, né, cara? O mundo é pequeno. Se eu fosse um mentiroso, o negócio Tá ia ficar vendo? feio. Mas é isso aí, gente. Cara, cada dia mais a gente conhece tanta gente, vai ver, muda um É um ovo. Mas é isso, meu irmão. Um prazer falar com você. Vamos encerrando por Prazerzaço. aqui.
Prazerzaço. Vamos tocar, vamos junto, vamos pra cima. E só engrandece, assim, o Palavra, falar com alguém com tanto conteúdo, tanta história. E aí até cruzando histórias aí, agora com amigos em comum e tudo mais, então... E vai vir Até mais cruzando em história. comum, eu tenho certeza. E vem mais né? ainda. Com certeza. Queria deixar aí para quem quiser conhecer meu trabalho, pode ir no @Escola Clube da Música ou Banda Soul City lá no Instagram e tem tudo lá, tem sobre Brazilian Beats, tem sobre vários vídeos comigo, os projetos aí que 2025 vai ferver. Tem É muito isso chão aí. pela Vai frente. ferver a aí. chaleira. Legal. É isso aí. Então, Legal demais. agradecendo mais uma vez a todo mundo que está assistindo aí, o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, que está ajudando a gente nesse projeto. Os estúdios Difusor, né? Mais um Originais Difusor. Mais um aí. Originais Difusor. Siga, curte, compartilha, envia para todo mundo, beleza? Vamos que vem mais gente boa aí. É isso. Valeu, gente. Obrigadão. Obrigado. Tamo junto. É.